Bem-vindos a mais um podcast Bragança para Mulheres, onde a cada episódio nós trazemos mulheres empreendedoras para contar dos seus anseios, dar dicas valiosas. E hoje nós estamos aqui com quem? Rebeca, psicóloga, mãe de 4 filhos, casada com Guilherme. Seja bem-vinda, Rebeca. Conta pra gente quem mais é a Rebeca. Bom, obrigada, Camila, pelo convite, por estarmos aqui nesse episódio que fiquei bastante ansiosa. E começar a falar um pouco de mim. Eu sou manauara, né? Para quem não conhece, é um termo que a gente utiliza para as pessoas que nasceram em Manaus, lá no Amazonas. Cresci, morei um tempo em Rio Branco, no Acre. Ele existe, estive lá. Existe mesmo? E estou há 4 anos em Bragança. Vim acompanhando meu esposo numa empreitada e de assumir aqui uma parte industrial em Extrema e estabelecemos base aqui. Eu estou extremamente encantada com o que eu estou vivendo hoje, porque nesse momento de 4 anos para cá, eu tive 2 maternidades seguidas, vivi uma pandemia e uma transição de carreira, então está sendo tudo muito novo e apaixonante. Mas digamos que natural para mulher, né? Assovia, chupacana, uma natural, pandemia. Nada muito diferente dos últimos 30 e poucos anos. Não vou ser tão... Mas eu fiquei sabendo, me falaram aqui no ponto agora, que você foi musicista, teve uma banda de rock, é isso mesmo? Então, passado todo mundo tem, inclusive eu, né? Na adolescência eu aproveitei bastante, então tenho 3 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova, a gente fazia muita bagunça, tivemos uma banda de garagem, então ali eu brincava bastante e aprendi algumas coisinhas com violão, baixo, cantei também, aliás é uma das coisas que eu adoro fazer, é cantar, principalmente debaixo do chuveiro, enquanto eu dirijo, mas é algo que eu gosto muito, é música. Então podemos dizer que até a sua válvula de escape ali, esse é o momento para relaxar hoje em dia, debaixo do chuveiro, sim, dirigindo. Sim, adoro um karaokê, tem gente que não gosta, mas é uma das coisas que me diverte bastante, é reunir os amigos, as amigas principalmente, e cantar no karaokê e extravasar. E falando agora da Rebeca Favieri, psicóloga, me conta um pouquinho. Bom, vamos lá. Meu pai sempre sonhou com a profissão, né, dos sonhos, médica, advogada, juíza, e eu virei para ele aos 15 anos. Eu tive uma experiência, nós mudamos para Rio Branco, fomos só eu, meu pai, minha madrasta e meus irmãos, e não tinha família, não conhecia ninguém, então foi uma mudança bem no auge da minha adolescência, né, com os paquerinhas, com as novas descobertas, e eu precisei me despedir de tudo isso em Manaus e morar em Rio Branco, e ali eu desenvolvi um quadro de depressão. Uma depressão profunda, com muitos episódios de choro, não tinha vontade de sair, de conhecer pessoas novas, e ali eu estagnei. E meu pai, num dos episódios de choro que ele presenciou, ele perguntou: filha, você gostaria de ir a um psicólogo? Pai, gostaria. Né? E escondido eu já estava pesquisando, porque eu senti que eu não estava bem, eu estava sofrendo muito. Naquela época não tinha celular, não tinha nem celular, gente, internet, então a saudade era bem maior. E tive a experiência, fui com uma psicanalista na época, e no início eu achei tão estranho, eu não gostava, nossa, vou lá de novo para aquela sessão, vou ficar lá parada, ela me olhando e a gente sem falar nada, só que com todas as técnicas e métodos, né, que ela utilizava, foi fluindo o processo. O processo foi fluindo, levou uns 7 meses até o momento da minha sessão de alta, que eu nunca esqueci. Ela me devolveu de forma reconstruída tudo aquilo que eu tinha vivenciado, me explicando, dizendo, e as fichas caindo, né? E eu criando entendimento de tudo, mas ao longo do processo eu fui, né, depois de 7 meses eu já tinha minhas amigas, eu já estava numa banda, eu já tinha um namorado, eu estava liderando o MJF, que era o Movimento Jovem Feminista, então o processo foi maravilhoso. Libertador, foi né? libertador, essa é a palavra que eu estava buscando.
E quando eu saí daquela sessão da alta, a sensação que eu tive é que aquela mulher tinha tirado o meu sofrimento com a mão. Era mágico. Eu falei assim, eu quero fazer isso que essa mulher fez comigo. Eu quero fazer mais disso para outras pessoas. E ali eu descobri que eu queria psicologia. Eu nunca tive dúvida, nunca pensei, se eu não fosse psicóloga, eu não sei o que eu seria. Olha, eu vou usar uma palavra que você falou no comecinho da sua fala que mexeu comigo. Comecei a procurar já escondido. Quando seu pai perguntou se você queria, você já estava procurando escondido. Tava com aquele livrinho da Unimed, tipo aquelas páginas amarelas. Já tinha marcado para ligar, já estava buscando. Mas olha que tabu, e hoje nós estamos aqui num podcast. Olha como que hoje é muito mais acessível para todo mundo entender e se autoconhecer. Tinha que procurar escondido mesmo, porque tinha um tabu muito grande, né, Rebeca? Na verdade, Camila, era um tabu muito grande há um tempo atrás, onde dizia-se que psicólogo é para gente doida, né? Psiquiatra, então, é para gente que está em hospício. Então, era um tabu muito grande lá atrás. Hoje em dia, você ouve mais nas conversas as pessoas falar de crise de ansiedade, de pânico, de depressão e tudo mais. Nas escolas, surpreendentemente, a gente também ouve falar muito que era assunto só de adulto, virou assunto de criança, crianças com ansiedade, com depressão, com várias outras coisas. Mas, ainda assim, temos tabus, né? Por incrível que pareça, eu ainda recebo pacientes que na minha primeira sessão eles falam, eu não contei ainda para o meu pai ou para o meu esposo que eu decidi fazer a terapia. Existem pessoas que fazem terapia escondido ou que não dizem, não gostam de falar que fazem terapia, porque ainda existe um tabu. As pessoas acreditam que a terapia realmente é só para quem é louco, né? E de louco, todos nós temos um pouco. Eu fico imaginando, te ouvindo, será que não é aquela nós, mulheres maravilhas, né? Mulher Maravilha, será que a gente não tem, às vezes, medo de se expor quando não fala? Tô falando para essa minoria que ainda não consegue falar. Nós já queimamos sutiã, hoje a gente vai dar a nossa cara a tapa, mas será que essas mulheres ainda não têm esse medo de repente sentir fraca? Falando que está fazendo uma terapia? Existem vários motivos pelo qual o tabu é criado, mas é muito comum as pessoas às vezes terem dificuldade de admitir para elas mesmas que elas precisaram buscar uma ajuda. As pessoas têm dificuldade natural de pedir ajuda. Quem dirá assumir que não está bem e pedir ajuda profissional. Então, assim, às vezes a gente vai para um salão de beleza, a gente, né, passa lá o cartão, a gente às vezes deixa um rim na conta, né, faz lá todos os procedimentos e tem um dia de princesa e aquilo não é um tabu, mas você pagar para fazer uma terapia, né, dizer para o outro que você não está bem, tem várias questões ainda envolvidas, né? Pode ser várias coisas. Às vezes da criação, às vezes é uma dificuldade de assumir para si, né? A necessidade da busca da ajuda. Pode ter várias questões, mas ainda é muito comum. Inclusive, procurar uma terapia se tiver precisando de ajuda, é o que a gente mais escuta. Mas a gente precisa de uma terapia para se autoconhecer também. Eu estou num auge da minha vida, tá tudo lindo, maravilhoso, fluindo bem. Por que não fazer a terapia para o seu autoequilíbrio, para equilibrar as emoções também, né, Rebeca? Então, o tabu era que o psicólogo era para doido. Hoje em dia, o psicólogo é para quem está doente. Né? Então, para quem está doente, vai buscar uma ajuda profissional. E esse é um outro tabu que eu sempre levo nas minhas palestras, que ele precisa ser quebrado. Sabe por quê? Quando você adoece mentalmente, os prejuízos são grandes. Você traçar o caminho da cura quando você adoece mentalmente é demorado, é caro
é custoso em vários aspectos. É custoso não só para a pessoa, mas até para quem está em volta dela. Então, eu digo que a gente não tem que tratar só quando a gente já está em quadro de adoecimento. Pelo contrário, a gente tem que buscar o caminho do autoconhecimento para que eu tenha capacidade de me perceber e entender quando os sinais vão aparecer. E estar atento a esses sinais para que eu possa buscar algum tipo de ajuda antes de desenvolver um quadro de adoecimento. E foi por isso, pegando o seu gancho lá do começo, que você contou que na pandemia veio também a sua transição de carreira, foi um pouco disso que você decidiu fazer essa transição de carreira? Teve alguma relação com esse seu autoconhecimento? Porque na pandemia eu acho que todo mundo foi obrigado a se conhecer, porque foi para dentro de casa, teve um convívio diferente daquele mundo corporativo que a gente estava acostumado, aquela correria. Veio um pouquinho disso? Bom, vamos lá. A transição de carreira veio o seguinte: quando eu formei, a minha paixão era a clínica. Eu queria muito atuar na clínica, só que eu fui mãe aos 16 anos. E a clínica, ela leva um tempo para que você consiga se estabelecer no mercado, para que você consiga ter um retorno financeiro, né? E eu morando em Manaus, no polo industrial de Manaus, a gente tinha muitas oportunidades para a área organizacional. E ali eu me criei, ali eu me descobri, ali eu me apaixonei. E eu trilhei a minha carreira dentro da área organizacional, né, sendo psicóloga nas organizações. E vendo o quanto o ser humano ele adoece no ambiente de trabalho, entendendo, né, esses fatores, esses aspectos, os riscos e os prejuízos disso. E ali eu falei, bom, a minha paixão não está adormecida, ela ainda está aqui. E eu fui trazendo esse olhar clínico para dentro das empresas também. E hoje eu levo o programa de saúde mental para as empresas, que está relacionado ao meu propósito. Falando do meu propósito de vida, qual que é o meu propósito de vida? Como eu trilhei a minha carreira dentro da área organizacional, eu vi muitas pessoas adoecerem dentro das empresas. E é por isso que hoje eu levo o programa de saúde mental nas empresas através das palestras, e eu levo para as pessoas conhecimento e informação para que elas tenham a capacidade de entender se elas estão bem ou se elas não estão bem, para que elas não vivenciem um estado constante de sofrimento, porque o sofrimento é crescimento, é aprendizado, o ser humano precisa passar por isso, mas de uma forma fortalecida emocionalmente falando. Então, meu propósito de vida é ajudar as pessoas a se fortalecerem diante de um estado de sofrimento. Puxa vida, e a gente começa, eu ouvindo aqui você falar, vai dando assim, acendendo aquelas luzinhas, né? Como é importante, de fato, o autoconhecimento mesmo, né? E como você disse, o meio acaba influenciando. Não tem como a gente não sentir, né? Você estava lá em Manaus, num polo industrial. E aí, como você conhece as pessoas e isso trazer hoje para a clínica, então te deu um leque assim de experiência gigantesco. Pense comigo, a gente passa a maior parte do nosso tempo fazendo o quê? Trabalhando, né? Então a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, e é no trabalho aonde a gente utiliza mais as nossas funções cognitivas. O que são as nossas funções cognitivas? É a capacidade de reter atenção, de acompanhar uma linha de raciocínio início, meio e fim, de memorizar, né? Então essas funções cognitivas, elas são super utilizadas durante a nossa jornada de trabalho, que é a maior parte do nosso tempo. Então é ali que a gente começa a ver os sinais de adoecimento de forma muito fácil. A fadiga cognitiva e a fadiga emocional também, que é quando as pessoas começam a ter suas explosões emocionais, da raiva, do choro, elas começam a perder a capacidade de administrar essas emoções. A gente consegue ver muito isso no ambiente de trabalho, porque é onde elas passam a maior parte do tempo. Então, eu digo, eu preciso fazer algo por essas pessoas, porque eu tenho um propósito que é conectado muito com uma crença, porque eu sou uma pessoa muito religiosa, e como crença religiosa eu digo que nenhuma criatura
de Deus foi criada para viver em estado constante de sofrimento. E é por isso que eu digo que eu sou instrumento para servir, para ajudar as pessoas a serem mais felizes, a viver bem. Você me deixou sem palavras, é isso mesmo, que lindo, que bonito ouvir isso, sabia? E onde que como a gente pode ser uma rede de apoio para de repente ajudar o próximo? Nós mulheres principalmente, a gente tem isso de materno, né? De querer sempre estar ajudando, às vezes a gente esquece até da gente, muitas das vezes, mas a gente quer ajudar o outro. De repente, como a gente poderia tentar ser uma rede de apoio para o outro? Como chegar nele e falar de repente, você precisa de um psicólogo? É difícil, eu não sei, de repente, como eu vou chegar e falar? Até porque eu não sou uma profissional para dar um diagnóstico, mas eu acho que todo mundo precisa fazer terapia, né? Tem alguma maneira sutil que a gente pode indicar? Ou o que é que acende a luzinha dele que a gente pode também ajudar ele a enxergar? Sabia que a maior parte dos pacientes que chegam até mim, ou eles vieram encaminhado por algum outro profissional, às vezes uma ginecologista, um cardio, né, um psiquiatra, muitas vezes eles vieram encaminhados por outros médicos, ou às vezes a rede de apoio me aciona. Rebeca, eu gostaria muito que a minha filha, meu esposo, minha esposa fizesse terapia. Mas eu queria entender como é o seu trabalho para eu saber como que eu levo isso. Né? Então, assim, existem vários casos. Eu digo que a terapia, quando você vai abordar, você geralmente tem que abordar esse tema no momento de sofrimento. Porque se a pessoa ela está bem, está com energia alta, se ela não está aberta para ouvir, ela vai criar um tabu ali. Não vou, não preciso, não quero. Ela vai criar um bloqueio, tá? Agora, quando ela está num estado de sofrimento, é importante você chegar e falar assim, será que não seria o momento de conversar com alguém? Se você tem dificuldade de falar o que você sente, você não gostaria de buscar uma pessoa que pudesse te ouvir? A escutativa de nós como rede de apoio, de repente, ela não se sente, né? Eu não me sentiria à vontade em chegar e contar um problema, que o problema é pra mim. Às vezes a gente se julga, né? Às vezes você é parte do problema, por isso a pessoa tem dificuldade de falar. Exatamente, né? Que interessante. E falar pra ela, vai lá, vai conversar. E se ouvir também, né, Rebeca? E se ouvir também. Um dos benefícios da terapia, né? Às vezes as pessoas, quando elas não estão necessariamente em quadro de adoecimento, quando elas estão em quadro de fortalecimento emocional, de descoberta, de autoconhecimento, a terapia ela ajuda muito no sentido de dar espaço para que você consiga falar em voz alta aquilo que você verdadeiramente sente e pensa, livre dos julgamentos. Então, quando você consegue se ouvir em voz alta, você começa a criar novos entendimentos. Entendeu? Então, assim, a terapia é um espaço onde você tem a oportunidade de se ouvir, principalmente para quem tem uma dificuldade de falar o que pensa verdadeiramente, se adapta muito aos núcleos sociais, se adapta para se encaixar nos ambientes, em casa, na família, na escola, no trabalho, e a gente esquece de ser nós mesmos e a gente vai calando, a gente vai se calando e o corpo vai dando sinais de adoecimento. Então a terapia é um espaço muito rico para que você consiga verbalizar, falar autenticamente o que você está sentindo e pensando em voz alta, se dar a oportunidade de se ouvir. Nossa, isso, quando você diz isso, é algo que eu acredito que várias de vocês que estão assistindo, eu inclusive, a gente fica pensando, eu posso falar isso aqui? Não me cabe.
E isso a gente vai engolindo ali, né? E ter esse momento ali na terapia, sou super adepta, ter esse momento ali na terapia de chegar e contar e falar sem medo de ser julgada, né? E aí você levanta um ponto que é muito importante, né? Para o psicólogo, um fator-chave de sucesso é o sigilo. É a confidencialidade, né? Principalmente quando você mora num lugar onde as pessoas se conhecem muito, é muito importante você ter total discrição. Então, eu falo de situações gerais que acontecem, às vezes com um colega meu paciente, um colega meu psicólogo, às vezes com algum paciente meu, mas eu não posso falar muito dos casos, porque eu tenho um sigilo, eu tenho uma confidencialidade, eu não posso trazer informações, eu não posso comentar, eu não comento nem com as pessoas que moram na minha casa. E isso é um fator chave de sucesso para o psicólogo. As pessoas, elas buscam esse sigilo, buscam essa confidencialidade para que elas consigam verdadeiramente abrir a caixinha preta, né? Às vezes coisas que elas nem assumem para elas mesmas, mas no espaço terapêutico acontece. Então, sigilo e confidencialidade são fatores-chave de sucesso para um profissional que faz atendimento psicoterapêutico. Aproveitando esse gancho, falando do sigilo que a psicóloga, a terapia tem, psicoterapeuta e terapia são a mesma coisa? Tem diferença? Se sim, quais? Vamos lá. O termo terapia vem do grego, né, que é dar o cuidado, tratar. Então, terapia existe um leque, uma variedade de várias frentes. Algumas científicas, outras não. Algumas comprovadas, mas não científicas, né, que eu digo que é a medicina da vovó. Tem muita coisa que não é científica, mas é comprovada. Enfim, o psicoterapeuta é o profissional que se formou em psicologia e que dá o cuidado e o tratamento da saúde mental das pessoas. Existem várias outras terapias. Alguns psicoterapeutas gostam de associar outras terapias. Eu gosto de fazer isso quando eu conheço outras terapias breves e acredito que o meu paciente está aberto, pergunto e posso oferecer outras terapias associadas ao acompanhamento terapêutico. É muito importante porque quando a gente diz que a gente precisa de terapia, a gente vai buscando de tudo e existe de tudo, mas nem tudo serve para mim. Então é importante conhecer. E eu nunca vou associar uma linha de terapia que eu não conheço. Eu não tenho capacidade de dizer se é bom ou não. Mas eu tenho capacidade de dizer que o ser humano ele é infinito. Então pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas eu vou indicar apenas se eu conhecer, se tiver fundamento, né? Se tiver base de conhecimento. E eu vou olhar para o meu paciente e eu vou entender se isso vai ajudar e se ele está aberto. Dentre essas que você conhece, você poderia dar algumas dicas, dar alguns exemplos para a gente entender essas terapias complementares à terapia ali do psicólogo? Bom, existem várias linhas, né? Tem as mais... a linha, como é que eu posso dizer? Tem a terapia ocupacional, que eu gosto bastante, né? Tem várias terapias breves, né? Tem a logoterapia, tem equinoterapia, tem a terapia com pets, né? Então tem vários tipos de terapia, tem até as não convencionais, que são as vinhosterapias. Eu gosto dessa daí. Papoterapia, né? Então tem algumas não convencionais que a gente brinca, mas que é um espaço que a gente utiliza para a gente extravasar também, né? Mas não é essas terapias que eu acabo associando, embora eu indico para muitos pacientes, né? Vá reunir com suas amigas, vá conversar com seus filhos,
tenha mais tempo de qualidade. Então, a gente sempre busca, dentro desse universo, né, de conhecimento que nós temos hoje, o que pode ser bom para esse indivíduo, para esse ser humano. Como parece ser muito óbvio, e o óbvio tem que ser dito, né? A Mulher Maravilha que acorda cedo, deixa o café pronto, deixa o almoço muitas das vezes pronto, deixa a criança na escola, vai trabalhar, volta, já cansei até de falar, volta, pega, vai trabalhar de novo, cansa, e às vezes deixa de se cuidar, de bater o papo com a amiga, de tomar um vinho, de se autoconhecer, e se for ficar sozinha, ficar bem também, né? Mas ter um momento dela mesmo, o que traz paz, e para isso a gente precisa se conhecer, né? Então, que importante escutar isso e trazer para a vida, né? A gente precisa desse momento, né? Exato. Eu sou analista de perfil comportamental também, que usa uma base humanista, né? Que é uma das bases teóricas da psicologia que eu gosto muito, e é uma base que nos ajuda a entender nossas preferências de comportamento. Diante desses papéis variados, sendo para a mulher que fica em casa, para a mulher que decidiu sair para trabalhar, nós acabamos desenvolvendo vários papéis: a esposa, o filho, a madrasta, a tia, a sogra, a avó. Então, dentro desses papéis, a gente está sempre funcionando no automático. A gente está numa era da digitalização que a gente entrou na roda do hamster, né? E a gente não para. Quando a gente entra em modo automático, a gente esquece de quem nós somos. E se a gente não conhece, eu não consigo perceber. Por isso que a gente precisa ter autoconhecimento para que a gente possa se perceber. E é nessa capacidade de se perceber que a gente consegue identificar o que é meu e o que não é meu. O que é meu, eu vou cuidar. De que forma eu posso cuidar de mim? Quais são os mecanismos que funcionam? Eu sou aquela que prefiro ficar sozinha para me reenergizar? Ou eu sou aquela que eu preciso encontrar as amigas para me reenergizar? Eu sou aquela que eu prefiro passar um tempo com meu filho para me reenergizar? Ou sou aquela que eu prefiro ir para o salão e ter um dia de princesa para me reenergizar? Eu só vou saber verdadeiramente quando eu me conhecer e quando eu me perceber. Não tem o certo e errado, né? E eu vejo muito hoje esse do auto, né? De auto se conhecer, que a gente não se reconhece. Quando eu digo não se reconhece, os filtros do Instagram, as mulheres maravilhosas, as famílias que são todas lindas, né? E aquilo acaba que vai mexendo um pouco ali também, porque a gente tá na roda aí do hamster, né? No automático, e a gente fala, nossa, como elas dão conta de fazer tudo isso e ainda tá ali maravilhosa? É de fato aquilo? A gente muitas das vezes sabe que não, que é tudo lindo, maravilhoso nas redes sociais, mas entender, internalizar aquilo é tão difícil pra gente. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, alguns dados recentes dizem que o Brasil hoje, ele está em primeiro lugar no ranking de quadros de ansiedade e em terceiro lugar no ranking de depressão. E não existe um estudo associado, mas não precisa de muita coisa para a gente tentar associar. O Brasil é o maior consumidor de telas do mundo. E a gente acaba relacionando, né? O que eu penso disso? Que a gente está numa era da digitalização que nós não nascemos nessa era, a grande maioria. E as pessoas que nasceram nessa era ainda não tiveram nenhum tipo de mutação, que eu estou esperando, segundo Darwin, que a gente vai ter algum tipo de mutação para isso, porque você consegue ver muitos reflexos negativos da digitalização, do consumo de telas excessivo, né? E quando eu digo consumo de telas, entra aí as mídias sociais. Não só vídeos curtos, vídeos cíclicos, que dá pra gente um vício. Nosso cérebro, ele vicia, e isso a ciência já consegue
diagnosticar, já consegue comprovar o vício das telas, né? Então, nosso cérebro, ele não foi criado e ele nem nasceu nessa era. A gente ainda vai aprender muito sobre isso. E um dos prejuízos que a gente carrega é essa imagem distorcida de nós mesmos. Tanto a nossa autoimagem física, quanto a imagem de quem nós somos. Quais são os meus aspectos? Eu estou muito mais ligado na imagem que eu projeto do que na pessoa que sou. Então, isso é um dos reflexos dos prejuízos que a gente tem carregado com o consumo excessivo de telas. E eu acho até que a gente está chegando num ponto de amadurecer o pensamento de que as telas, elas são inapropriadas para as crianças. A gente está começando a restringir o uso de telas para adolescentes também. Algumas escolas já se despertaram para isso. O quanto os reflexos são negativos. Eu acredito que eu ainda vou viver para ver que o consumo de telas, ele tem que ter um uso moderado. Teria alguma dica, algum conselho que você daria para as mães, então, desses jovens que ficam ali porque chega um momento que eles já não se reconhecem, eles começam a se questionar o que eu tenho que ser e ter para ser aceito, porque tá tudo ali, na palma da mão, né? Teria alguma dica para você falar para as mães desses jovens? Bom, o que eu posso dizer? Que hoje pediatras, eles já restringem o uso de telas nos primeiros anos de vida. Ele pede para usar como alteração, né, com X horas ao dia. Eu não sei hoje a Associação de Pediatria o quanto ela está recomendando, né, mas lá em casa a regra é no máximo 2 horas por dia, telas como um todo, seja TV, seja celular, tablet. E para adolescentes, eu já acho que tem que ter muito cuidado. Eu tenho uma adolescente, uma pré-adolescente também, né, a Vitória, com 11 anos, e a gente sempre está olhando se os filtros estão excessivos. Então, ainda é uma idade que a gente tem que ter um olhar supervisionado. E os filtros de tela, você tira a capacidade da pessoa conseguir enxergar verdadeiramente quem ela é. Né? Você já viu uma reportagem da Sandy dizendo que ela falou que a primeira coisa que ela faz quando ela acorda é fazer a maquiagem, porque ela cresceu nisso e ela não se reconhece sem maquiagem? Não tem ninguém lugar, uma foto, uma imagem da Sandy sem maquiagem. Porque ela cresceu, como ela foi artista muito cedo, ela cresceu sempre sendo maquiada e hoje ela diz que não consegue se reconhecer sem maquiagem. E não consegue se sentir bem, se sentir ela. E eu acho que os filtros estão trazendo um pouquinho disso, tirando essa capacidade de perceber, até distorcendo a nossa autoimagem. Imagina nossos adolescentes, né? E uma super dica é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E são vários tipos de psicólogos, né? Eu acabo vendo, a gente vê nas redes sociais, muita gente conta, olha, eu tô indo nesse psicólogo, é legal, o outro também gosta. Como que eu faço para escolher um psicólogo para mim? Certo, essa é uma dúvida comum. Eu até acho importante que, como hoje o psicólogo deixou de ser um tabu, várias pessoas buscam para sanar suas dores, existem várias linhas, várias mesmo. Então, eu gosto quando as pessoas me buscam e falam, Rebeca, eu queria um psicólogo, mas eu queria que você me dissesse uma abordagem. Geralmente eu pergunto, mas você está vivenciando algo no momento ou você está querendo buscar resolver questões passadas? Qual que seria o motivo? Então, eu sempre olho o perfil da pessoa. Se ela é um perfil muito falante e se ela está buscando para ver uma situação que ela está vivenciando, é um tipo de abordagem. Se ela é uma pessoa pouco falante, se ela quer voltar para ressignificar o passado, ou se ela teve uma situação que ela viveu alguns anos atrás e que está vindo muito à tona. Então, existem várias abordagens e eu sempre gosto de entender
o motivo e o perfil da pessoa antes de falar para ela. Mas é muito importante, antes de buscar um psicólogo, tirar essa dúvida comum. E eu me coloco super aberta, tá? Eu recebo essas perguntas, essas dúvidas, né, no meu Instagram, das pessoas falando: Rebeca, eu estou vivenciando isso. Rebeca, minha esposa tá assim, assim, assado. Eu queria saber que tipo de abordagem é melhor para ela. Eu adoro responder porque é difícil já a pessoa buscar. Quando ela chega lá no psicólogo, ela encontra uma abordagem que não dá match, ela não volta, ela desacredita. Então, assim, o dar match no primeiro momento é providencial, é fundamental. E eu digo que antes de todas as abordagens, a gente tem que se conectar com o ser humano. Então a abordagem vai fazer diferença? Vai. Mas, como diz Carl Jung, que é um humanista que eu amo de paixão, domine todas as técnicas e todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, o melhor psicólogo é aquele que você se conecta no primeiro momento. Mas a abordagem faz a diferença. Se você quiser saber, se você tem dúvida, pode me buscar, que eu vou tentar te orientar sobre a melhor abordagem. E você gosta disso, né? Porque eu sei que também que você ajuda, né? Você faz parte de uma ONG Rendar, isso mesmo? Isso, eu atendo voluntariamente na ONG Rendar, que é uma ONG que acolhe mulheres que sofrem todos os tipos de violência, né? Abusos, domésticas e tudo mais. Então, eu escolhi, porque eu tenho uma conexão muito forte com a minha história de mulher, né? Eu tenho uma paixão, uma inspiração pelo ser humano que Deus criou, que é a mulher, e eu tenho esse atendimento voluntário lá, eu sou apaixonada pelo que eu faço lá, e recomendo, indico para quem quiser a ONG Rendar. Está ali disponível, não é só atendimentos, tem palestras, tem oficinas, tem atividades, tem várias terapias, arte-terapia, tem várias atividades para que as mulheres possam se conectar, se reenergizar, se reencontrar, recuperar a sua dignidade. Quem quiser ajudar também, gente, só colocar, nós vamos colocar aqui embaixo o arroba deles também para vocês conhecerem um pouquinho, além da sua clínica também, do consultório, né? Isso. Você atende... Hoje eu atendo na Leclerc, né? 2 dias da semana no horário da tarde. Então, nós vamos deixar todos os arrobas aqui embaixo, tá? Mitos e verdades sobre a terapia, sobre psicólogo, ir no psicólogo. O que tanto de mito você consegue ouvir hoje na sua atuação? Bom, mitos, que psicólogo é só para doidos. Eu acredito que esse tabu a gente já tem que deixar cair por terra. É para todo mundo que quer viver bem, porque a vida é uma só. E verdades. Faça terapia. Faça terapia para você descobrir a sua melhor versão e viver a sua vida do jeito que você merece. É libertador. O que você aprendeu estando nesse campo da psicologia que as pessoas devem saber? Eu aprendi que o ser humano, ele é um universo, uma infinidade de possibilidades, que não existe receita de bolo, não existe técnica aprimorada. O ser humano, ele é um bem divino que a gente tem que acolher, tem que abraçar, cuidar, ajudar, servir, porque o que a gente doa, né, se multiplica. Se conselho fosse bom, era vendido, já dizia a minha avó. Que conselho você dá para as mulheres que querem atuar como psicólogas, que estão saindo lá da faculdade, e para as mulheres também que querem empreender nessa área? Bom, já dei esse conselho várias vezes, e eu digo para quem está se formando, ou para quem acabou de formar, busque uma ONG, e sirva voluntariamente, porque você vai adquirir os melhores aprendizados para sua carreira. Eu acho que é muito libertador mesmo, quando você começa a se doar
você se auto... A gente sempre fala que quem doa, né? Sempre quem dá flores, fica o cheiro nas mãos, né? Assim? Uhum. Então, acredito que é interessante essa troca, né? Então, ela se autoconhece e até como profissional. Como tudo que é bom, dura pouco, né? Nós estamos chegando quase nos nossos finalmente. E eu queria que você falasse um pouquinho das suas redes sociais, falasse um pouquinho mais da clínica, porque eu tenho certeza que lá em casa muita gente ficou interessado, quer entrar em contato com você. Conte pra gente. Bom, hoje eu atendo na clínica Leclerc, né? E lá eu faço acolhimento das mulheres, busquem sem compromisso, podem me buscar nas mídias sociais. Às vezes as pessoas ainda têm muitos tabus, muitas dúvidas, que não necessariamente você precisa agendar uma sessão com um psicólogo para entender mais. Então, se você tem dúvidas, você pode buscar, né, meu contato na minha mídia social, no meu Instagram, tirar suas dúvidas, entender se você tem sinais de adoecimento, se você conhece alguém com sinais de adoecimento, o seu processo de fortalecimento emocional, dificuldades em lidar com emoções, quais que seriam as melhores dicas. Então, eu estou inteiramente disponível para dar dicas de como você pode viver bem. São atendimentos presenciais ou também online? Faço atendimento presencial e faço atendimento online, mas o online eu preciso avaliar o paciente, a situação do paciente para validar o atendimento online. Hoje a maioria do nosso público aqui são mulheres empreendedoras, Bragança para Mulheres. Me conte pra gente, dá uma dica de quem quer empreender de fato na sua carreira. Bom, o aprendizado que eu tenho sobre empreender e sobre carreira, eu trago muito do que eu passei a minha vida inteira ouvindo do meu pai. E esse ensinamento, esse legado ele deixou comigo e eu tenho ele comigo para cada passo que eu dou na persistência de empreender. Ele sempre dizia, minha filha, enquanto houver saúde, trabalhe e estude. O sucesso é consequência. As pessoas vão conhecer e reconhecer o seu trabalho. Por isso a importância do network, né, Rebeca? Exato. Por isso a importância do network. Conhecer o negócio dos outros não é só para buscar uma parceria, mas é para você entender as fragilidades, as dores, para você compartilhar um pouquinho disso com o outro e os outros poder compartilhar com você. Rebeca, gostei muito da sua participação, eu estou aqui um pouquinho com o coração mais aquecido, estou encantada. Tem alguma coisa que você queira falar para as meninas lá em casa? Bom, o que eu posso dizer é que eu sou apaixonada pela psicologia, então sou muito suspeita, mas eu sempre trago comigo uma citação, né, de um psiquiatra muito famoso, de um livro maravilhoso que eu recomendo sempre. E ele diz assim, para a vida, se você deixa eu até, com licença, ler aqui. Durante a sua jornada, durante a sua vida, se você vivenciar uma situação boa, desfrute-a. Se a situação for ruim, transforme-a. E se você não puder transformar, transforme a si. E isso eu levo para a minha vida, né? Por isso, quando eu não tenho capacidade de fazer sozinho, eu busco ajuda e faço a terapia. Assim, terminamos mais um podcast Bragança para Mulheres. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais: Instagram, Spotify e YouTube. Abraço, até mais!